Imagine a cena. Uma sala cheia de pessoas, todas correndo atrás do sucesso. Algumas estão jogando de forma justa, seguindo suas regras, trabalhando duro e mantendo seus princípios. Outros, bem, esses não hesitam em passar por cima de quem for preciso. Mentem, manipulam e fazem o que for necessário para chegar ao topo. E adivinha, muitas vezes são essas pessoas implacáveis que acabam conquistando o poder. Agora, por que o mundo parece favorecer quem não tem escrúpulos? Não parece uma coincidência, né? E não. Isso não é só uma questão de sorte, mas algo profundamente enraizado na nossa psicologia, nos nossos instintos e nas regras não ditas do jogo social. Em um mundo onde os recursos são limitados e as oportunidades são poucas, quem se preocupa em ser bonzinho acaba ficando para trás. Quem não tem medo de manipular, enganar e dominar, esses sim, são os que vão para o topo. Mas aí surge uma pergunta desconfortável. Será que ser moral é uma fraqueza no jogo do poder? O mais curioso é que, embora os piores possam ter sucesso a curto prazo, a história também está cheia de quedas épicas desses mesmos indivíduos. Eles podem até subir rápido, mas será que esse sucesso é sustentável? E mais importante, o que significa para quem se recusa a abrir mão de seus princípios? Vamos dar uma olhada no que Nietzsche tem a dizer sobre isso. Para ele, o poder não é algo intrinsecamente bom ou ruim, e simplesmente parte da vida. Para entender por que as piores pessoas parecem ter mais sucesso, precisamos explorar um dos conceitos mais polêmicos de Nietzsche, a moralidade do mestre e a moralidade do escravo. Vamos para a analogia. Imagine dois guerreiros em um campo de batalha. Um é forte e determinado, não perde tempo com dúvidas, toma o que quer e se impõe. O outro hesita, busca a validação dos outros e espera que o mundo recompense por ser justo. Quem tem mais chance de sobreviver? Quem tem mais chance de governar? Nietzsche argumenta que a moralidade em si não é uma verdade universal, mas uma criação das lutas pelo poder. Ele diz que existem duas moralidades fundamentais, a moralidade do mestre e a moralidade do escravo. A moralidade do mestre é a moralidade dos fortes, dos governantes. Ela celebra a força, a coragem, a ambição, o poder. Para eles, o que é bom é o que os faz mais fortes e os ajuda a dominar. Eles não pedem permissão, criam seus próprios valores, não têm medo de agir. Não veem fraqueza como algo a ser protegido, mas como algo a ser superado. Já a moralidade do escravo, essa vem dos oprimidos, dos fracos. Eles glorificam a humildade, a obediência, o autossacrifício. Eles dizem que a força é ruim e que o sofrimento é nobre. Nietzsche acredita que essa moralidade foi criada por quem não tem poder, uma forma de adaptação para sobreviver em um mundo dominado pelos fortes. E essa moralidade do escravo, ao condenar a ambição e envergonhar a busca por poder, acaba deixando o poder nas mãos dos que não se importam com esses princípios. Então, o que significa para a gente? Devemos abandonar os princípios e nos tornar implacáveis? Ou podemos encontrar uma maneira de equilibrar força com virtude? Para entender isso, é preciso explorar como aqueles que chegaram ao topo realmente pensam. Em um ambiente onde a sobrevivência não é sobre ser bom, mas sobre se adaptar e ser implacável, quem está disposto a fazer o que for necessário tem uma grande vantagem. A natureza não recompensa a moralidade. Ela recompensa quem pode suportar, quem pode dominar. E adivinhe, a sociedade segue esse mesmo padrão. A batalha pela sobrevivência ainda está acontecendo, só que agora ela é disfarçada de política, negócios e poder. E o que dizem os psicólogos? Aqueles que ascendem ao poder geralmente têm algumas características em comum. Uma ambição sem fim, baixa sensibilidade ao medo e muitas vezes uma menor empatia por quem está no caminho. Não, isso não quer dizer que todos os poderosos sejam psicopatas, mas muitos deles sabem jogar o jogo de maneira fria e calculista.
Eles não hesitam, eles não perdem tempo se questionando sobre a moralidade, eles simplesmente vão lá e fazem. Agora, você pode estar pensando, mas quem age assim acaba caindo. E sim, você está certo. História não falta de exemplos de líderes implacáveis que no fim caíram. Isso é o que acontece quando o poder é exercido sem sabedoria. Os implacáveis, muitas vezes, são consumidos pelas forças que criam. Então, será que a moralidade e a justiça estão condenadas ao fracasso? A resposta não é simples, mas a verdade é que o sucesso não vem só pela bondade. Às vezes, a boa moralidade precisa ser acompanhada de uma boa dose de estratégia, sabedoria e poder. O segredo é entender o jogo sem se deixar escravizar por ele. E se eu te dissesse que a moralidade, como a gente costuma ver, é uma ilusão? A crença de que o mundo é justo, que as pessoas sempre serão recompensadas é só isso, uma ilusão. A realidade é que o poder é tomado, não dado. A competição é feroz e quem não entende a regra do jogo acaba ficando para trás. Isso não quer dizer que a moralidade não tenha valor, mas que precisamos criar o nosso próprio caminho. E o que Nietzsche propõe? Ele fala de uma ideia radical, o super-homem. Não é alguém que simplesmente ignora a moralidade, mas alguém que transcende tudo isso. Ele cria seus próprios valores e vive de acordo com a sua própria vontade. Ele não se limita pelos padrões do mundo, mas forja o seu próprio conhecimento. Para Nietzsche, essa é a chave para transformar o mundo e, o mais importante, transformar a si mesmo. Então, qual é a lição aqui? Não é que você deva ser implacável ou perder a moralidade, mas se você realmente quer entender como o poder funciona e como sobreviver neste mundo, precisa aprender a jogar o jogo sem se deixar engolir por ele. E quem sabe, criar um caminho onde a força e a virtude possam coexistir. O jogo está em suas mãos. A ideia de Nietzsche sobre a moralidade do mestre e a moralidade do escravo oferece uma perspectiva crítica sobre como os indivíduos e as sociedades se estruturam em torno do poder. A luta pelo sucesso, muitas vezes marcada pela implacabilidade e pela superação da moralidade convencional, é um dos aspectos mais complexos da experiência humana. A moralidade do mestre reflete a força, a ambição e a vontade de poder. Ela não busca a aprovação externa e vê a fraqueza como algo a ser superado, não protegido. Esse tipo de moralidade parece privilegiar a ascensão do poder de forma direta e muitas vezes implacável. Por outro lado, a moralidade do escravo, associada aos oprimidos e aos fracos, tende a glorificar a humildade, a paciência e o sacrifício. Para Nietzsche, esse contraste entre as duas formas de moralidade mostra como o poder é moldado pela luta e como os sistemas morais refletem as realidades sociais e políticas. Em muitos aspectos, a moralidade do escravo pode ser vista como uma adaptação das pessoas que, sem poder ou recurso, precisam de um sistema que justifique sua posição de vulnerabilidade. Esse sistema moral coloca o sofrimento como uma virtude, em oposição à força e à ação decisiva. Mas, ao mesmo tempo, essa moralidade oferece uma vantagem para os mestres, pois, ao condenar o poder e a ambição, ela acaba deixando os donos do poder em uma posição dominante. A questão central é como equilibrar a força e a moralidade. O que parece ser uma vantagem imediata para os implacáveis pode, ao longo prazo, levar à queda. O poder obtido pela manipulação e pela falta de escrúpulos muitas vezes não é sustentável. A história está repleta de exemplos de líderes que subiram ao topo, mas foram consumidos por suas próprias falhas ou pela resistência do que estavam oprimidos. A falácia do mundo justo, por sua vez, é uma construção que busca manter a ordem, mas não reflete as realidades da competição. A verdadeira justiça não é algo que se espera, mas algo que se cria.
conceito de Nietzsche sobre o super-homem surge como uma resposta para essa tensão. O super-homem não se limita pelas normas convencionais, mas cria os seus próprios valores. Ele transcende tanto a moralidade do mestre quanto a moralidade do escravo, criando um caminho para a autossuperação e para um mundo mais autêntico. O super-homem não apenas aceita o caos e as incertezas do mundo, mas também os abraça como uma oportunidade de transformação pessoal. Nesse contexto, a moralidade não é algo fixo, imposto ou condicionado pelos outros, mas algo que é forjado a partir da própria experiência de vida. Essa é uma proposta radical de Nietzsche, não apenas dominar o mundo ou impor força, mas transcender os limites impostos pelas convenções e criar uma nova maneira de ser. O desafio, então, é encontrar uma forma de viver que não seja aprisionada pela moralidade tradicional, mas que, ao mesmo tempo, não caia na crueldade ou na indiferença. O super-homem nos convida a questionar as normas, a redefinir o que é certo e a agir de acordo com a vontade própria, sem se perder nas armadilhas da moralidade convencional. Essa jornada de autossuperação, no entanto, exige coragem. Exige o abandono da ilusão de que o mundo é justo ou que a bondade será recompensada por si só. Requer a capacidade de agir com decisão e sabedoria, criando uma nova realidade, tanto interna quanto externamente, ao invés de esperar pela justiça. É um caminho que não é fácil, mas que, de acordo com Nietzsche, é o único que pode levar a um verdadeiro poder e autossuficiência.